trago saudações da igreja que eu pastoreio na cidade de Esperança. Parabenizo a igreja pelos seus 28 anos. Eu, inclusive, fiquei muito feliz há pouco quando uma irmã aqui me procurou para perguntar junto ali com o pastor: o senhor é o autor do livro que o pastor vendeu aqui? E ela me contou parte da história. Eu fiquei tão feliz por saber que eu não tinha vindo aqui ainda, desde que o livro foi oferecido aqui, mas os irmãos adquiriram e abençoaram a nossa construção lá em Esperança, certo? Eu fico muito feliz. O pastor Luiz é realmente um amigo, alguém porque eu tenho muito carinho. Eu gostaria de convidar os meus irmãos nesse instante a abrirem as suas Bíblias na passagem que se encontra no livro do profeta Isaías, mais uma vez. Isaías, no capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura. Eu sei que já de algum tempo os irmãos estão meditando nessa passagem, meditando nessa porção da palavra de Deus, desde o início dos cultos de festividade. Nós vamos ficar em pé mais uma vez e vamos fazer a leitura do texto sagrado no capítulo 6, estendendo a leitura até o versículo 8 apenas, desta feita. Os que estiverem prontos, digam amém. Amém. Muito bem, vamos ler então a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos fazer mais uma oração nesse momento. Senhor, nós já cantamos, já oramos, Senhor, tivemos a oportunidade de entoar salmos, hinos e cânticos espirituais. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Nossos ouvidos estão prontos para que possamos compreender as verdades expostas aqui nesse texto. Senhor, em nome de Cristo, abre os olhos do nosso entendimento. Converta pecadores na medida que eu falar os Teus oráculos, as Tuas verdades. Edifique a igreja, Senhor. Fortaleça o Teu povo. É assim que eu suplico ao Senhor, com a ajuda de Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem profundamente empolgante. É a passagem que apresenta o comissionamento, ou o chamado do profeta Isaías. Isaías é um homem que é comissionado ou chamado por Deus por ocasião de um tempo muito difícil. Durante o seu ministério, Isaías dedicou-se ao dever de levar a mensagem de Deus ao reino do sul,
onde ele foi comissionado pelo Senhor para servir a Deus ali. É naquele espaço exatamente que Isaías é certamente assassinado no final do seu ministério, sendo ele aquele de quem o autor da carta aos Hebreus diz, certamente, que foi cerrado ao meio. A tradição judaica diz que Isaías teria sido morto entre dois tocos de árvore, cerrado ao meio. É assim que a tradição costuma dizer da morte de Isaías. E como que isso culminou nesse fato? Em algum momento do serviço de Isaías, e alguns estudiosos das Escrituras dizem que Isaías já havia falado em nome de Deus, o que está registrado entre o capítulo 1 e o capítulo 5, falando aos outros, até que ele, estando no templo, ele tem uma experiência, ele vê Deus, e nessa visão ele é oficialmente vocacionado pelo Senhor. Qualquer que seja a questão, se ele tenha ou não iniciado o seu ministério antes, o fato é que aqui, pelo menos, nós temos o registro que o profeta faz do tempo em que ele viu Deus e Deus o chamou para o sagrado ministério. E Deus o chama num momento muito difícil. Deus chama o profeta Isaías num tempo profundamente delicado. O registro nos diz, o próprio profeta tem a preocupação de nos dizer que foi exatamente no ano da morte do rei Uzias. O versículo 1 diz isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Esse registro temporal que o profeta se preocupa de nos fazer, para nos localizar no tempo e no espaço, nós estamos aqui exatamente nas imediações do tempo em que o povo era governado por um rei que trouxe muita tranquilidade, muita paz para o povo de Israel. Uzias governou o Judá durante 52 anos. Foi um governo que trouxe uma ascensão política, econômica para Judá, como quase nenhum outro rei tenha conseguido fazer ali nas imediações do tempo de Uzias. Ele conseguiu guerrear contra os filisteus, que eram inimigos dos judeus na região de Asdod, e superou e venceu eles. Ele edificou torres em Judá. Ele cavou muitos poços, oferecendo água em abundância para o povo de Judá, numa época em que poço de água era algo muito precioso, era ouro puro. Uzias conseguiu dar a posse de muito gado ao povo de Israel. E acima de tudo isso, Uzias conseguiu organizar um exército poderoso que ameaçava os povos vizinhos e fazia com que eles temessem enfrentar Israel. Uzias armou belicamente o povo de Judá de tal forma que os exércitos vizinhos não ousavam enfrentar o exército do rei Uzias. A Bíblia nos diz, inclusive, no livro de Crônicas, que Uzias foi ajudado pelo Senhor até que ele se fortificou e o seu coração ficou orgulhoso e ele transgrediu contra Deus, entrando no templo para queimar incenso, coisa que não lhe era devida, exatamente porque apenas o sacerdote, dizia a lei de Moisés, poderia entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor. O castigo que Uzias recebeu foi de uma lepra que ocasionou a morte que está registrada aqui no capítulo 6 dessa profecia. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu a Deus. A visão é uma revelação de Deus. Eu queria chamar a sua atenção aqui para que você perceba que nessa visão aqui nós temos coisas celestiais sendo apresentadas de maneira terrena para que a gente possa compreender que o Deus das Sagradas Escrituras, que o Deus verdadeiro, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é grande e ele está para além da majestade que os reis aqui da terra tinham na época em que essa passagem aqui, ela foi então escrita por ocasião da revelação que teve exatamente o profeta Isaías. É claro que isso significa dizer que a gente não pode literalizar a passagem. Seria um equívoco nosso achar, por exemplo, que lá no céu existe um trono literal em que Deus está sentado, e alguns nós, querendo inclusive ser mais fiéis à doutrina bíblica, poderíamos cogitar que tem 3 tronos.
O trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. Seria um equívoco querer literalizar isso, porque, como já dizia João Calvino, quando Deus resolve falar conosco, Ele faz mais ou menos o que nós fazemos quando vamos ensinar alguma coisa aos nossos filhos. Nós balbuciamos, nós falamos na linguagem deles. Não é assim que os nossos professores de escola dominical fazem com as crianças quando estão na salinha lá? Eles falam de acordo com a capacidade de compreensão que as crianças têm. É mais ou menos isso que Deus faz quando se comunica conosco. Seria um erro achar que Deus é de fato a semelhança de um homem sentado no trono, mas quando Deus resolve se revelar a nós, Deus toma então a referência de uma autoridade desse mundo, que na época era de fato o rei. Por ocasião da morte do rei, Isaías vê o Rei dos Reis, que aparece de maneira muito mais gloriosa do que qualquer outro rei nessa terra poderia então aparecer. E que descrição é essa aqui? Preste atenção, você leu comigo e deve ter percebido isso. O Senhor está assentado num alto e num sublime trono. As orlas de suas vestes, isto é, a gente está falando da barra das vestes. Os reis antigos, quando estavam no seu trono, eles se trajavam de vestes que eram muito grandes, muito imensas, e tinham orlas. As orlas ultrapassavam o limite do espaço que eles se assentavam. As orlas das vestes de Deus, na visão que tem o profeta, enchem completamente o templo, de maneira que todo mundo que entra fica encantado então ao ver vestes tão longas, tão belas, que representam a glória e a majestade daquele rei. Além disso, está escrito aqui que ele está num alto e num sublime trono, que mostra que esse trono está acima da capacidade dos homens. Ademais, há seres celestiais, serafins, que aparecem, como seriam na visão, com 6 asas. 2 eles cobrem os seus rostos, 2 eles cobrem os seus pés. Com 2 asas eles voam, então. São 6 asas, 2 cobrem os rostos, 2 cobrem os pés, e 2 voam, e eles estão constantemente clamando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não bastasse essa revelação de majestade, em que seres celestiais estão reverenciando a santidade divina, nos diz o texto que o templo começa a se encher de fumaça, como que revelando a Shekinah, como que revelando a glória de Deus naquele espaço. O que é que essa visão nos ensina sobre o nosso Deus? Aqui nós temos então uma revelação de quem Deus é. Antes de chamar o profeta para servir a Deus no ministério, o Senhor se revela ao profeta sendo ele quem ele é. E nós precisamos entender, porque aqui há algumas noções que nós como cristãos precisamos entender acerca de Deus. Eu vou chamar sua atenção para, em primeiro lugar, percebermos o que é que a visão revela sobre Deus. E em segundo lugar, nós vamos perceber quais são os efeitos que essa visão produzem no profeta. Certo? Então, nosso sermão hoje à noite aqui, ele vai ter 2 momentos. E se você conseguir compreender e entender, e se o Senhor falar o seu coração nessas 2 perspectivas aqui, eu saio daqui muito grato por ter sido um instrumento do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos tentar entender como é que Deus se revela. O que é que essa visão revela sobre quem é Deus? Em segundo lugar, nós vamos entender o que é que essa compreensão que Isaías teve produziu nele. Se nós atendermos essas 2 demandas aqui, eu estou convicto que eu vim aqui falar em nome do Senhor e você entendeu a mensagem do Senhor e sai daqui responsável por tomar decisões para a sua própria vida. Então vamos à primeira parte. Vamos perceber então o que é que Deus revelou a Isaías sobre ele, sobre o seu ser. Em primeiro lugar, atentemos para o fato que a visão apresenta Deus como sendo o soberano imutável. Deus aparece aqui para o profeta como aquele que é o soberano, como aquele que é o verdadeiro rei, como aquele que é o verdadeiro governante. Preste atenção a esse fato aqui. Como estava Judá por ocasião desse tempo em que Isaías tem a visão? O rei morreu. E não é qualquer rei. É o rei que trouxe segurança militar a Judá. É o rei que deixou os povos vizinhos receosos de atacar Judá. É o rei que trouxe segurança hídrica com água abundante para Judá. É o rei que
trouxe respeito a Judá. O rei, ou ele morreu, ou ele estava por morrer, porque foi no ano que morreu o rei Uzias. Ou o rei já estava doente com lepra, como eu já vos disse, ou o rei já havia morrido. E é nesse período então em que o povo está em um completo caos, em que o povo está preocupado, inquieto, sem saber, e agora, será que os filisteus voltarão para nos atacar? E agora, será que o novo rei vai conseguir governar Judá? E agora, será que nós teremos carência de água como no passado? E agora, será que o nosso exército vai se dividir? E agora, será que vai ter uma cisão em Judá como o povo de Israel teve no passado, em que surgiu o reino do norte e o reino do sul? Será que agora o reino do sul, Judá, vai se dividir? Meu Deus, e agora? Veja, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor. E como é que o Senhor estava? Assentado no seu alto e no seu sublime trono. Todo mundo na paranoia, todo mundo louco, todo mundo com medo. E como é que Deus está? Sentadinho, reinando. Porque morrem os reis, mas o rei dos reis continua reinando. Porque mudam os presidentes, mas o rei dos reis continua governando. Entende, meus queridos irmãos? É por isso que esse trono é alto e é sublime, porque doença não toma esse rei, porque a morte não ameaça esse rei, porque os homens não conseguem ameaçar esse rei. Ele é diferente, ele é distinto de todas as outras criaturas, ele é superior a todas elas. É ele o rei dos reis, o rei de toda a terra, que aqui é chamado de Adonai. A expressão que aparece aqui, eu vi o Senhor, na sua Bíblia aparece o nome só com a inicial, Senhor em maiúsculo, porque não é o nome Yahvé, é o nome Senhor Adonai, que significa o soberano, aquele que reina, aquele que é o verdadeiro rei. Ele é quem domina todo o universo, e diante dele nenhuma fraude, nem mesmo a do rei Uzias, passa em branco. Nenhum pecado passa-se por justiça. Ele continua reinando. Meus irmãos, nossos problemas podem deixar a nós perplexos, podem deixar a nós preocupados. O nosso futuro às vezes nos deixa inquietos. Nós perdemos noites de sono quando a gente tem uma conta para pagar no dia seguinte. Talvez seja o seu caso. Amanhã você tem um boleto para pagar e você não tem o dinheiro e você fica sem dormir a noite toda. Você tem um filho que está envolvido com drogas, um esposo que está lhe traindo, uma mulher de repente que tem lhe roubado a paz, quem sabe. Você tem problema de relacionamento com seus pais e você fica sem dormir, fica inquieto, pensando: e agora? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema da minha empresa? E eu estou desempregado, como é que eu vou fazer a feira para minha casa? Você fica assim porque você de fato não tem controle das coisas. Mas o Deus de quem nós estamos falando e de quem nós lemos aqui nesse texto, ele permanece assentado no alto e sublime trono quando o mundo está um caos. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Eu penso que quando Paulo escreveu aos Filipenses, orientando eles a não ficarem ansiosos ou preocupados com coisa alguma, e ao invés disso, apresentarem diante de Deus as suas petições pela oração, súplica, ação de graças. E depois Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Eu penso que Paulo pensava mais ou menos nisso aqui. O que é que faz com que Deus, escute, que reina, que tem o controle de tudo? Imagina, Deus é aquele, segundo a Bíblia, é aquele que alimenta os animais do campo. É aquele que manda chuva para alimentar a relva que nasce. É aquele que é o Senhor dos exércitos, dos astros, das estrelas, dos anjos. É aquele que de quem Jesus disse que ele, inclusive, alimenta os pardais, que ele veste os lírios do campo. É aquele que, inclusive, diz o texto de Provérbios, que move o coração do rei para onde ele quer. O que é que faz com que Deus, com o mundo em guerra como está atualmente? A gente tem várias guerras. A gente está centrado na guerra que envolve Israel e o grupo do Hamas, mas tem outras guerras. Tem guerras, inclusive, com efeitos muito mais adversos, como aquela que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Já mais de 100 mil mortos. Há muitos outros conflitos, conflitos civis, conflitos entre estados. E Deus continua reinando. Nada rouba a paz de Deus.
O que é que faz com que Deus fica? Sabe por quê, irmãos? É porque o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu sei que você não entende. Eu não entendo. Eu não entendo muitas coisas que acontecem no mundo. E, aliás, mais ainda, eu não entendo muitas coisas que acontecem na minha vida pessoal. Eu não entendo. Mas o nosso Deus, Ele tem um plano que envolve um começo, um meio e o fim. E esse plano não sofre mudanças do ponto de vista da eternidade. Sofre para nós. Você está com saúde, de repente perde a saúde e fica doente. Você tem o seu pai e sua mãe que estão saudáveis, de repente seu pai tem um infarto e morre. Que Deus o livre, mas estamos sujeitos a essas coisas acontecerem aqui. Eu tenho 3 filhas, são a grande alegria do meu casamento com a minha esposa, mas eu posso perder uma delas. Que Deus me livre, posso perder até todas elas. Eu não tenho controle disso. Mas Deus tem o controle da história e nada acontece. Nosso Senhor falou que nenhum fio de cabelo de nossa cabeça cai sem que Ele o permita. Então é exatamente isso aqui que faz com que Deus não seja tomado de surpresa. Sabe aquilo que abala a sua pressão, recebe uma notícia ruim e você fica com a pressão a 1000 por hora? Deus não tem isso. Porque Deus já sabe por que Ele permitiu esse fato, mais trágico que seja. Ele sabe por que Ele permitiu, porque Ele tem um plano no amanhã. Então nós deveríamos fazer o que Paulo disse. Você está ansioso? Irmãos, nunca na sociedade brasileira nós tivemos tanto índice de crises de ansiedade, inclusive, diga-se de passagem, nossos jovens e adolescentes. Estava semana passada trabalhando como certificador do INEP, por ocasião do Enem, e eu me surpreendi pela quantidade de vezes em que jovens tinham crises de ansiedade na sala de aula, enquanto faziam a prova e tinham que ficar fora lá sendo abanados. Até o SAMU chegou em várias escolas onde eu estive ali em Esperança, para socorrer jovens entrando em crise de ansiedade. Sabe o que nós deveríamos fazer em relação a essa ansiedade que ameaça a gente, em relação ao dia do amanhã? Somos orientados pelo apóstolo Paulo a apresentar diante de Deus, pela oração, você pede, pela súplica, você intensifica, pela ação de graça, você já agradece como quem confia. E Paulo diz que quando você faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Eu não sei se você já passou por isso, mas é maravilhoso quando você tem um problema muito grande assim. E você dobra seus joelhos, você ora, entrega a Deus e você sente uma paz no seu coração. Sabe, durante essa pandemia nós tivemos a tristeza de um dos nossos diáconos lá em Esperança ser acometido por Covid num grau muito acentuado. Ele ficou quase 40 dias internado. Desses dias, pelo menos 17 foi entubado, alguns desses dias traqueostomizado, teve que voltar a estaca zero novamente, por causa de um êmbolo pulmonar que surgiu. Foi um período muito difícil, mas a nossa igreja nunca orou tanto como naquele tempo. E eu vou dizer aos irmãos, haviam dias que eu recebia notícias muito tristes sobre ele, seja do pessoal do hospital que eu tinha acesso, da esposa que me ligava. E todas as vezes que eu recebia, eu dobrava meus joelhos lá no meu gabinete e eu orava, e algumas vezes eu chorava assim, porque ele é muito amado, inclusive é o nosso tesoureiro da igreja, é um dos nossos diáconos mais atuantes da igreja. E eu lembro que algumas vezes eu orava e chorava, e no meu coração, irmãos, quando eu me levantava, eu sentia uma paz profunda. Parece que o Senhor ministrava no meu coração a confiança de que Ele iria fazer alguma coisa, e fez. Não só iria fazer, como fez. É incrível como, por muitas vezes, quando nós entregamos a Deus o problema, irmãos, vem um bálsamo sobre o nosso coração, que é como um lenitivo do Senhor, confirmando que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Experimente isso na sua vida. Ouse colocar diante de Deus os seus conflitos, as suas lutas. No ano que morre o rei, no ano da dificuldade, você vai ver, de fato, o que é exatamente desfrutar da paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa visão mostra Deus como sendo soberano. Mas em segundo lugar, para além disso, essa visão mostra Deus como sendo um ser profundamente glorioso. Veja, inclusive, que a maneira como o Senhor aparece aqui é completamente revestido de glória. Seres espirituais estão diante dele. A expressão serafins aqui literalmente significa seres
de fogo. Eles estão ali, inclusive, são eles quem têm acesso às brasas do altar para queimar a boca do profeta posteriormente. Eles estão diante de Deus, e veja que coisa incrível. O versículo de número 2 nos diz aqui que eles estão por cima do Senhor e eles cobrem os seus rostos. Eles cobrem os seus pés. E eles voam diante do Senhor como que exatamente reverenciando a majestade divina. E para além disso, nos diz o texto aqui que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é aquele de quem os seres celestiais dizem, santo é o Senhor dos exércitos, o que mostra que ele é aquele que tem um exército longo ao seu dispor. Às vezes na Bíblia a referência aos exércitos que são do Senhor se aplica ao povo de Deus, nós, a igreja, seja a igreja do antigo pacto ou nós, a igreja da nova aliança. Muito mais frequente esse uso é muito mais recorrente no Antigo Testamento para se referir ao povo de Deus, ou às vezes aos astros, porque ele governa as estrelas, ele governa o sol, ele governa todo o astro que existe no universo. E além disso, às vezes a expressão Senhor dos Exércitos se aplica aos próprios anjos, porque ele dá ordem aos anjos, porque ele é o Senhor dos Exércitos, nos diz o livro dos Salmos. Agora o versículo 3 nos diz ainda que esses seres celestiais que estão ali, eles dizem que toda a terra está cheia de quê? Da glória do Senhor. É um Deus glorioso. Inclusive, aliás, as vestes dele, elas enchem completamente o templo. Inclusive as abas dela enchem, ou seja, as bordas dela, a base das vestes são tão imensas que elas cobrem e enchem o templo. E para além disso, a fumaça reverenciando a presença de Deus naquele lugar. O que é isso? É glória. Deus é um ser glorioso. E eu chamo sua atenção para uma coisa. Esses anjos aqui, eles dizem que toda a terra está cheia da glória de Deus. De fato é. De fato é verdade. De tal maneira que o apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens preferem o pecado, que é mal. E Paulo diz lá em Romanos que os homens conhecem a Deus por intermédio das coisas criadas, mas ele diz assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Veja, Deus é um ser glorioso, majestoso. Os homens conhecem esse Deus, porque a natureza revela a Deus, mas eles não glorificam a Deus. Daí está a razão do pecado humano. O homem não dá glória a Deus, o homem não exalta a Deus, não vive de acordo com a compreensão que ele tem. Porque venhamos e convenhamos, não é preciso ler a Bíblia para saber que Deus existe. Não é preciso conhecer Jesus para saber que Deus existe. Eu tinha um presbítero de saudosa memória em nossa igreja, que por vezes ele estava evangelizando. Eu lembro de uma vez que um senhor passou perante ele e desafiando ele, aquele presbítero querido, que aprendeu a ler com a Bíblia. O único livro que ele conhecia era a Bíblia, mas era um homem que consumia profundamente a Escritura, tinha trechos intensos da Escritura decorados de cabeça. E aquele homem ateu, agnóstico, quem sabe, ele passou pelo presbítero Francinaldo e disse assim: me prove que Deus existe. E o presbítero, com toda a sua simplicidade, olhou para ele assim: olha para cima. Quem foi que fez o céu? Quem foi que fez as estrelas? Quem foi que fez o universo? De fato, é isso que Paulo está dizendo lá em Romanos 1. É aquilo que o salmista no Salmo 19 diz. Toda a terra, aliás, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando você olha para a criação, para a beleza, para a majestade dela, você se espanta por saber que Deus deve ser muito sábio para fazer coisas tão proporcionais, tão lógicas, o encadeamento dos fatos, os ciclos da natureza, meus irmãos, a maneira como um animal serve de refeição para o outro, cumprindo a cadeia alimentar, a maneira como o sol nasce e se põe todos os dias, a maneira como as estações do ano se realizam todos os anos, permitindo que haja tempos frutíferos para nós. Tudo isso mostra uma organização por trás, uma mente inteligente por trás.
toda a natureza. Por isso que os serafins dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Mas a pergunta que eu lhe faço hoje à noite aqui, é você que me escuta aqui, ou você que me escuta pela internet: será que você glorifica a Deus? Porque de acordo com o apóstolo Paulo, os gentios que conhecem a Deus por meio das coisas criadas, conhecem a Deus, mas não glorificam a Ele, porque preferem permanecer na sua vida de rebeldia e de pecado. Então essa visão mostra exatamente Deus não apenas como soberano, mas como um ser glorioso. Em terceiro lugar, contudo, nós temos um outro atributo de Deus que é revelado aqui nessa passagem. E eu fiz questão de saltá-lo, porque eu queria dar um enfoque especial a ele aqui. É o que aparece no versículo de número 3, no discurso dos serafins. Esses seres, então, eles olham para o Senhor. Aliás, diga-se de passagem que eles nem têm coragem de olhar para o Senhor. Veja que eles cobrem as suas faces com 2 asas. Eles cobrem os seus pés com 2 asas. Com 2 eles voam, reverenciando a Deus, dizendo, versículo 3 nos diz, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veja a repetição aqui. O que é que a revelação mostra a Isaías? A visão mostra a Isaías que Deus é um ser completamente santo. Ele não apenas é soberano, ele não apenas é glorioso, ele também é um ser completamente santo. E a repetição disso aqui, santo, 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 tem leituras as mais diversas ao longo das interpretações que a igreja fez no seu tempo. Tem quem pense, por exemplo, aqui, que a repetição 3 vezes do termo santo, 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 seria uma referência à Santíssima Trindade, porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então ele é santo, santo, santo. Talvez não seja a melhor maneira de ler o texto, eu penso que não. A verdade é que o trihagion, expressão grega, hagion, que aparece na versão Septuaginta aqui, que é repetida 3 vezes. Hagios, hagios, hagios. Em hebraico, kadosh, kadosh, kadosh. Essa repetição aqui visa exatamente mostrar que Deus é tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que não basta dizer uma única vez, não basta definir, porque Ele é completamente santo. E Ele é tão santo que seres santos que estão diante dele sentem vergonha, se sentem pequenos, se sentem inferiores. Veja, nós estamos falando aqui de serafins, são anjos, eles não têm pecado, eles não cometeram ofensa, são os anjos eleitos de Deus, de quem fala o apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo. Mas esses seres puros, quando estão diante de Deus, se sentem pequenos, se sentem impuros, se sentem indignos, porque Deus é diferente de tudo que você já tenha compreendido e visto nesse mundo. A gente sempre pensa que a expressão santo, hagios, ou kadosh, que no hebraico e no grego, as 2 palavras elas são construídas etimologicamente a partir do verbo cortar. Então é algo que é cortado, que é separado, que é diferente, que é distinto. A gente sempre pensa que isso tem a ver com moralidade, né? É como se Deus não cometesse pecado, também. Mas a ideia de santidade na Escritura, quando aplicada a Deus, tem uma compreensão muito mais ampla. É a ideia de que Deus é diferente. Então é diferente de tudo que existe. Sabe, meus queridos irmãos, sabe, eu queria chamar a sua atenção, você que tem sonhos de ver algum lugar muito bonito. Tem gente, por exemplo, que deseja muito conhecer as cataratas do Rio Iguaçu. Devem ser muito bonitas ali na região do Rio Grande do Sul. Que belezas, é uma das grandes maravilhas naturais do mundo. Sabe, coisas belíssimas, maravilhosas que você quer conhecer. Nada disso se compara com o Deus que fez tudo o que existe. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada se compara a Deus. Por isso que os serafins, que não têm pecado, quando estão diante de Deus, eles se constrangem e dizem: não dá para ver, não dá para olhar, porque Ele é diferente, Ele é santo, Ele é distinto de tudo o que existe aqui nesse mundo. Somente Deus é santo em si mesmo. A santidade dos serafins vem de Deus. É Deus quem compartilha com eles em algum grau, mas Deus é diferente de tudo o que existe nesse mundo. Por isso que lá em Apocalipse nos diz
que quando João viu um anjo, vendo a sua beleza, a sua glória, João se curvou para adorá-lo. O que foi que o anjo disse? Levanta-te, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. O anjo sabe que só Deus é digno de culto, porque Deus é diferente de tudo que existe. Tudo que existe foi feito, foi criado por meio dele e para a glória dele. Abacuque disse assim acerca de Deus: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal, que a vexação não podes contemplar. Então atenção, você crente, você cristão, você que está aqui e que vive uma vida cristã meia boca. Você tem um pé na igreja, um pé no mundo. Você, sempre que chega no tempo, ativa o super crente, né? Sabe o que é ativar o super crente? Chegou ali, você é super crente. Aí você já muda, inclusive, a voz, o jeito de falar, né? Oh, glória! Aleluia! A gente começa a falar o evangeliquez, né? Evangeliquez é a linguagem evangélica, a gente conhece muito bem. A paz do Senhor, irmão. Oh, glória! Abençoado! Bênção, vem cá! Mas quando você sai, você desativa, super crente, desativar. E você tem uma boca promíscua, tem comportamentos promíscuos, seu dedo no celular vai longe, seus cliques no computador ultrapassam os limites da barreira da santidade. Atenção, você serve ou diz servir ao Deus que contempla todas as coisas, perante quem todos nós compareceremos para sermos julgados por tudo que fizermos aqui. Viva uma vida de santidade, porque o seu padrão nem é o irmão mais santo da igreja. O seu padrão é ele. É ele quem diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Isso era dito ao povo de Israel no Antigo Testamento. E isso é repetido acerca de nós, cristãos, no Novo Testamento. Por isso que Pedro cita isso e diz assim: tornai-vos santos, cada um de vós, em todo o vosso procedimento. Em todo procedimento que a gente tem que ser santo. É em casa, é quando a gente assiste Netflix, é quando a gente está no YouTube, é quando a gente está no WhatsApp, é quando a gente está na universidade, é quando está em casa, em qualquer lugar, porque não existem ambientes sagrados. Para o cristão, pouco importa se é em Jerusalém ou se é em Samaria, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu cheguei em Esperança, um diácono veio congregar conosco, e ele queria que eu proibisse as crianças de subirem no altar. Eu disse: por quê, irmão? Eu disse: pastor, isso é uma profanação do lugar sagrado. Eu disse: como é? Para ele isso aqui é sagrado, o púlpito era sagrado, os instrumentos eram sagrados, as crianças estavam profanando quando subiu aqui. Não, meu irmão, não existe isso não, viu? Isso é resquício de vela de Roma. Não existe isso não aqui. Sagrados somos nós onde estivermos. A gente deve impedir que elas venham aqui para não quebrar os instrumentos, para não se machucar, para não ter um acidente, para não levar um choque, para não derrubar os microfones. Mas porque isso aqui é mais sagrado do que a vida? Não, meu irmão. Você não ativa super crente, não. Você é um cristão onde quer que você esteja. E se você não é lá, você também não é cá. Você é um hipócrita aqui. Lá fora, se você não é aqui, é tudo fingimento. Portanto, surge a segunda parte do nosso sermão agora. O que é que essa visão provoca no profeta? Saber disso, saber que Deus é soberano, saber que Deus é glorioso e saber que Deus é santo, produz o que em você? Nada? Até porque você não é cristão ainda, irmão. Porque no profeta aqui produziu muita coisa. Primeiro eu chamo sua atenção para o que ocorre nele no versículo 5. Quando o profeta vê isso, o texto diz que ele gritou: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías vê Deus, Deus funciona mais ou menos como um espelho para Isaías. Isaías percebe quem ele é. Isaías percebe o pecado dele. Isaías se vê como alguém que tem lábios impuros. Isaías se vê como alguém que mora no meio de um povo que também tem lábios impuros. Isaías se vê como um pecador. Ele contemplou Deus, e quem vê Deus não sai da mesma maneira.
Quem vê Deus não consegue sair da mesma forma, sai constrangido, sai arrependido. E a visão produz então um arrependimento no profeta. Ele se arrepende e ele diz: ai de mim. É interessante a gente perceber, meus irmãos, que esse é o profeta. Escute só o que eu vou lhe dizer, eu estou progredindo para o fim. Esse é o profeta que no capítulo 5 sai dando ais para vários povos que cometem os mais diversos pecados. O capítulo 5 é a parte da profecia de Isaías em que ele sai ameaçando aqueles que optam por viver uma vida pecaminosa. Por exemplo, capítulo 5, versículo 8, Isaías diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. No versículo de número 11 do capítulo 5, ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite. Está falando sobre quem vive para beber, para tomar cachaça, para encher a cara. No versículo 18 ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. No versículo 20 ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. No versículo 21 ele diz: ai dos que são sábios em seus próprios olhos. E ele continua dando vários ais acerca dos outros. Mas quando Isaías vê Deus, o que ele diz? Ai de mim. Entende? É muito fácil você olhar e ver o pecado dos outros. Eu ouvi um antigo amigo que dizia que nós temos duas pochetes de pecado. Uma fica na frente, que é a dos outros. A gente acha facilmente aqui, ó. Você é assim, e a outra pochete está atrás aqui, ó. É difícil, né, puxar o pecado da gente. É o nosso, fica aqui atrás. É muito mais fácil a gente puxar e apontar para os outros. Quando Isaías vê Deus, contudo, Isaías percebe a sua indignidade. Quem sabe você é aquele tipo de pessoa que diz assim: não, mas eu sou assim porque é muito difícil. O senhor não está no meu lugar, pastor. Naquela escola, naquele lugar de trabalho, todo mundo é ruim ali, rapaz. Os caras são tudo promíscuos, pornográficos, mentirosos. Todo mundo dá calote. É muito difícil ser diferente ali. Pois bem, Isaías percebe. Isaías não diz assim: ai de mim, eu sou assim porque todo mundo é assim. Não, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou ruim, mas os outros que estão comigo também são. Mas não são eles, sou eu. Ah, irmãos, não dá para você dizer assim: eu sou produto do meio. Eu não sou o único assim, não. Aqui na igreja tem um bocado de irmão que faz isso. Não é assim que às vezes o pastor vai chamar a atenção do irmão e diz assim: mas também o senhor só fala comigo, fulano de tal, o senhor não fala. Quem disse que eu não falo? Eu não tenho o que dizer a você que falei com ele, eu estou falando com você. Quando alguém reconhece o seu pecado, irmãos, e a sua falta, é porque viu ao Senhor. Isaías não é o único exemplo na Escritura. Lembremos-nos de Jó. Jó, na Sagrada Escritura, é aquele homem que perdeu tudo o que tinha, mas manteve sua fé em Deus. Só que ao longo do livro de Jó, Jó falou muita besteira. Que ele se arrepende, inclusive. Por isso que eu digo sempre que Jó é um dos livros mais difíceis de interpretar do Antigo Testamento. Porque tem falas equivocadas de Jó, que ele se arrepende no final. Tem falas equivocadas dos 3 amigos de Jó. Tem o próprio diabo falando às vezes. E tem as falas de Deus. Deus faz perguntas para Jó, para as quais Jó não tem resposta. Uma sequência: onde estavas tu quando eu fiz os fundamentos da terra, Jó? Aí quando Jó escuta aquelas perguntas todas, ele entra num colapso e diz assim: eu falei do que eu não conhecia. Coisas demasiadamente grandes para mim. Antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Está lá em Jó, no capítulo 42, versículo 6. Ele vê Deus, ou ele escuta Deus, e o que ele faz? Ele se abomina. Eu tenho uma dificuldade muito grande, irmãos, com aqueles hinos que o pessoal canta, que diz que quando vê Deus dá vontade de pular. Né? Na tua presença dá vontade de pular. Espera aí. Na Bíblia, quem vê Deus se constrange, se arrepende, se quebra no pó e na cinza, está lá com uma cara no chão. Aí a galera vê Deus e quer pular. Quem vê Deus se quebranta, se arrepende, irmãos. Se constrange, se sente indigno. Não é assim. Eu já tive experiências de orar algumas vezes. Não é sempre que acontece isso. Raramente acontece isso. Quando eu oro, eu sinto a presença de Deus naquele... A maioria das vezes a gente não sente nada. A gente ora porque a gente quer falar com Deus. Nós somos instruídos assim na Escritura. Mas às vezes, de fato, há momentos que Deus se revela a gente de maneira profunda. Eu já tive momentos de orar assim, que eu senti a presença de Deus de maneira tão intensa naquele quarto ali,
que eu me quebranto, me ajoelho, choro, quebrantado, dizendo assim: Senhor, como eu sou ruim, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão abençoado, o Senhor é tão amoroso. A glória de Deus revela a nossa maldade, irmãos. Por isso, gente que anda com Deus, a gente quebrantada. É gente que reconhece sua falta. Foi ou não foi assim com Pedro? Quando Pedro foi para a grande pesca, ele estava lá, trabalhou a noite toda, não pegou nada. No dia seguinte, Jesus chega e diz: Pedro, deixa eu pregar aí, usar o teu barco como púlpito. E todo mundo está lá, em pé na praia de Jesus, do barco de Pedro pregando. Aí nosso Senhor olha assim e diz: Pedro, lance as redes do outro lado do mar. Aí Pedro: nosso Senhor, nós trabalhamos a noite toda, a gente não pegou nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E ele foi lá, jogou as redes. Quando ele jogou as redes, meus irmãos, eram tantos peixes que o barco quase virava, teve que vir um outro barco socorrer. Quando Pedro desceu do barco, correu até o Senhor, se prostrou e disse: Senhor, aparta de mim que eu sou um pecador. Quando Deus se revela a gente se sente indigno. Agora veja, Deus não expulsa a gente não, irmãos. O que é que Deus faz com o coração quebrantado e contrito? Deus não rejeita. A verdade é que Deus se deixa vencer por quem se arrepende, como Jacó. Jacó lutava com um anjo do Senhor, com o próprio Senhor revelado ali, naquela experiência que Jacó tem no Val do Jaboque. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Como é que te chamas? Sou Jacó, eu sou um caloteiro, eu sou um enganador, eu sou um usurpador. É isso que significa Jacó. Aí o Senhor Deus diz assim: não te chamará Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutastes com Deus. Deus se deixa vencer por quem se arrepende, se quebranta, se constrange diante dele, meus queridos irmãos. Por isso que Paulo diz assim, quando escreve sua epístola aos Romanos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhece seu próprio pecado. Por isso que aqui no caso de Isaías, um dos serafins, nos diz o versículo 6, voa até o profeta, e ele vai até o altar. É como se Isaías estivesse no templo. Só que ele não vê o templo físico, ele vê um templo celestial, a semelhança do templo físico. E ali tem o altar do incenso. E no altar do incenso tem brasa. E o anjo vai até lá, e o anjo pega, esse serafim é um ser de fogo. Mas ele pega com uma brasa, ou melhor, ele pega com uma tenaz a brasa, ele vai até o profeta, e as brasas do altar queimam a boca do profeta e transformam, modifica ele. Por quê? Porque quem se arrepende sinceramente é perdoado por Deus. Eu tinha um velho pastor que, tentando interpretar isso no tempo, ele dizia assim: o tempo que Deus demora para no tempo te perdoar é o tempo que você demora para se arrepender. No tempo é assim, na eternidade já está perdoado, mas no tempo é assim. Arrependa-se do seu pecado. Talvez hoje à noite seja o dia de você entregar a sua vida a Cristo. Não importa o que você fez. Se você se percebe assim, indigno, você já foi convencido de quem Deus é. Arrependa-se, receba Cristo como seu Salvador pessoal. Mas em último lugar, e aqui eu vou concluir, o que é que essa visão produz no profeta? Nós temos os dois últimos versos aqui que lemos aqui hoje à noite. O versículo 8 nos diz que depois disso, ou seja, só depois que ele foi queimado com as brasas do altar, é que Isaías escuta uma voz. E essa voz é diferente. Essa voz é do próprio Senhor. Agora é o Senhor que fala, não são os serafins que falam, que clamam. É o Senhor quem está chamando o profeta. E o Senhor pergunta assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Veja aqui, nós temos o plural de majestade. Alguém já disse que o singular não pode definir Deus. Alguns pensam que aqui há um indício da Santíssima Trindade. Certamente também colabora para a gente compreender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o singular não define Deus. Mas além disso, há aqui a presença do plural de majestade. Deus é tão glorioso que o singular não define ele. Então ele fala de si no plural. Quem é que há de ir por nós? Veja que Deus quer usar homens, Deus quer usar pessoas, são pecadoras arrependidas. É assim que Ele chama pessoas. Ele chama gente frágil, gente arrependida, gente quebrantada, vasos humanos, falhos, mas que são tratados e corrigidos por Ele e que se tornam aptos para servi-lo. E aí, Isaías pode responder, agora sim,
não mais ai de mim, porque foi perdoado. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus usa pessoas, mas essas pessoas primeiro têm que se arrepender e têm que se converter. E quando convertidas, Deus chama elas para poder servi-las. Deixa-me dizer uma coisa, já concluindo aqui. Geralmente, quando a gente discerne o chamado de Deus para a gente, nós costumamos levantar pelo menos duas desculpas, dois obstáculos, né? Primeiro a gente diz assim: rapaz, eu não sou digno de servir. Quem sou eu, rapaz? Eu não sou digno, não. Eu sou muito pecador, já fiz muito mal ao Senhor, já pequei muito contra Deus, eu não sou a pessoa ideal, eu não sou digno. A gente percebe isso, claro, quando a gente mesmo vê os nossos pecados. A gente vê quem Deus é e a gente vê nosso pecado. Outra desculpa muito comum que a gente usa para dizer: não, eu não vou não, eu não sou capaz. Eu não sei falar direito. Lembra de Moisés? Senhor, eu não sei falar direito. Eu sou gago. Né? Jeremias: Senhor, eu sou apenas uma criança. Eu não sou a pessoa para servir. Tem gente melhor do que eu aqui. Para essas duas desculpas, Deus tem a revelação que Ele faz de si para Isaías. Primeiro, se você é indigno, você tem um Deus que lhe perdoa, que lhe restaura, como fez com Isaías. Segundo, se você não é capaz, você está diante do Deus que é todo-poderoso, que é o soberano. Lembra? Morreu o rei, mas Ele continua a reinar. No fim das contas, quem faz não é a gente. Quem faz é Deus. A gente é só um instrumento na mão de Deus. Sabe? Você quer ver isso acontecer? No dia que alguém na igreja diz assim: eu não vou mais fazer isso, ficou com raiva. Crente fazendo beicinho, já viu? Faço não. Então bota outra pessoa para fazer aí, que eu não faço mais não. E ele se sentava na primeira cadeira para se sentar na última, porque ele está torcendo para dar errado. Já viu assim? Fala: eu quero ver quem vai fazer essa transmissão. Quero ver quem vai tocar a bateria. Quero ver quem vai dirigir o culto. Quem vai abrir a igreja. Deus surpreende a gente e levanta quem faz melhor. Já viu acontecer isso? Porque no reino de Deus você faz falta quando você não atua. Mas ninguém é insubstituível, irmãos. Porque quem faz não é a gente, quem faz é Deus. É um privilégio servir a Deus. Quando a gente não serve, quem perde é a gente. Mas quando a gente serve, é tão bom ser usado por Deus para alcançar alguém. Sabe, irmãos? Como eu me senti edificado quando alguém me procurou e disse assim: eu li o livro e eu gostei muito. Eu fiquei tão constrangido com aquela passagem. Sabe, quando alguém vem, eu vou batizar alguém, a pessoa diz assim: pastor, eu fui a Cristo por causa da pregação do Senhor. Sabe, alguém que ouviu você cantando, diz assim: como o Senhor falou comigo por você cantando, irmão. É um privilégio servir ao Rei. Ele está falando hoje aqui: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual vai ser sua resposta? Fique em pé, para que nós possamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Senhor, eu apenas falei a Tua palavra, eu apenas anunciei a Tua mensagem. Vai ao encontro, reverbera essas palavras no ouvido deste jovem, deste homem, desta mulher, desta pessoa, Senhor, a quem Tu estás separando, chamando, como fizestes com Isaías, como fizestes comigo, quando o Senhor me chamou. E quando o Senhor continua a reverberar a sua voz, quando a gente quer desistir, a gente quer fugir como Jeremias, e o fogo do Senhor queima em nosso coração para a gente não conseguir fugir, porque o Deus que começa é o Deus que termina em nossa vida. Obrigado, Senhor, por isso. Concretiza aqui entre nós, no Teu povo, salvando quem não foi salvo ainda, com arrependimento e fé, Senhor, que vem de Ti, e edificando os crentes, chamando eles para o serviço, de tal maneira que nenhum de nós seja conhecido por abandonar, Senhor, por olhar para trás, por deixar o arado. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. É assim que o Senhor falou: ajuda-nos, pois, a segurar firme o arado, Senhor, e a servir ao Senhor. É assim que nós oramos,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe. Foi um prazer estar convosco hoje à noite.